o panorama do Horus. Portanto, o panorama mundial, havia grupos que só tinham os grupos internacionais, que tinham, portanto, os grupos, quando se fala em grupos internacionais, são aqueles que são os grupos de crackers. Portanto, eles arranjam os jogos e as aplicações em 0 dias. Portanto, mal são lançados. Ou então, ainda antes de serem lançados. Esses é que são... E cracavam, ou seja, tiravam as proteções dos jogos. Portanto, prontas a instalar e a usar. E então, esses grupos internacionais tinham as suas World Headquarters, tinham as suas BBS World Headquarters, que eram onde colocavam. Mas esses grupos também tinham os FTPs na internet. A maior parte dos maiores grupos tinham acesso à internet e aos FTPs, porque deviam ser alunos universitários ou algo assim. Mas eu só ouvi falar nessas coisas lá para 93 ou algo assim. Portanto, e nessa altura de 93 até já falavam em que eles arranjavam filmes. Os filmes, antes de estrear em Portugal, já existiam aí nas redes de internet, em FTP, File Transfer Protocol. Portanto, a ORSIM ainda tinha uma camada acima daquela que eu pertencia, só pertencia às BBS e aos modems, em dial-up, mas havia um mundo ainda acima disso que eu nunca consegui participar. Só muito mais tarde, nos anos 2000, é que eu entrei num site de FTP do Horus, mas também era só para ver, que eu hoje em dia já não ligo muito a isso. Portanto, tirando essa questão dos FTPs, a ORSIM que eu conheci era os BBS e os sites. Pronto, e depois havia os top sites, que eram os tais de FTP, mas também as World Headquarters dos grandes grupos de crackers. Depois tinham os couriers internacionais e os traders internacionais, que lutavam para serem os top uploaders das BBS afiliadas, das World Headquarters. Depois também havia European Headquarters, por exemplo, que era o quartel-general europeu, caso o grupo fosse americano. Havia assim vários nomes, mas no fundo era a World Headquarters e os afiliados. E depois havia aqueles que não eram afiliados, mas pagavam. Ou então eram BBS dos membros principais dos grupos, eventualmente, que davam assim um nome qualquer. E dentro dessa elite toda, dentro da elite, pronto, esses grupos de releases, não é? Grupos de crackers. Os releases quer dizer em inglês lançamentos, não é? Portanto, eles lançavam, mas tinham que fazer o crack. Então ouvia-se falar em grupos de releases e grupos de crack, embora um grupo de crack pode não fazer releases, pode só cracar o jogo. Por exemplo, compra o jogo ou arranja o jogo, detecta que o crack está mal feito e faz um crack melhor. Também, pronto, por isso o grupo de release talvez seja um termo mais correto. Pronto, e os couriers distribuíam o software pelos sites afiliados, não afiliados, e depois havia, pronto, isso era a distribuição. Depois também havia os mail traders. Eu fui mail trader entre 88 e 94. O mail trader o que é? É uma pessoa que é trader. Eu fui mail trader e nem sequer tinha modem. Eu comprava a quem tinha o software, neste caso eram os holandeses, e vendia em Portugal inteiro. Também cheguei a vender para estrangeiros. Mas, pronto, o mail trader é vender os jogos e as aplicações por correio. E depois existem dentro dos traders, há aqueles traders que são os traders de serviços mínimos, que enviam as coisas só para poder baixar ou sacar o software, mas só o mínimo necessário. E depois há aqueles traders que querem ser os top uploaders. E depois há os leechers, que são um bocadinho
que são ou aqueles traders que só põem os mínimos que é para sacar. Portanto, imaginem que eu posso enviar um e tirar 3, que era a que era na altura a média. Os leechers normalmente tiravam o máximo que podiam. Depois eles também punham lá os top leechers, que era para, que são os que baixam mais os downloads, os top downloaders. Havia uns que punham top downloaders, mas havia uns que punham top leechers, que era para tentar minimizar o número de leechers. E depois há aqueles leechers que são os que pagam, ou seja, não colocam lá nada, não ajudam com nada, apagam e tiram. E depois havia uns que colocavam software falso, diziam que era uma coisa e não era. Então aí o SysOp, que é o System Operator, que é uma espécie de administrador, mas na altura chamávamos o SysOp, o System Operator, e o System Operator tinha que fazer nukes, que era para dizer que aquele software, e muitas vezes puníamos quem fazia os nukes, quem fazia os fakes. Havia vários nomes para a mesma coisa, portanto fakes também era muito usado. Havia muito software que eram as demonstrações espetaculares para a Amiga e para a PC, que demonstravam as capacidades do computador a nível de musical e artístico. Portanto, muito rápido e muito bonito. Sempre que saía uma demonstração dos principais grupos suecos, toda a gente parava para ver. Pronto, isso é domínio público também, portanto eu colocava lá essas coisas e colocava muito shareware e muito software, porque também estavam nas BBS de horas internacionais, até nas World Headquarters. Os melhores sharewares, os melhores freewares e as melhores demos e o melhor domínio público eram distribuídos pelas BBS de Juarez. Eu tornei-me trader ao Courier da Razer 1911, que era dos principais grupos de releases mundiais, e acho que continua a existir, não tenho a certeza, e eu cheguei a pagar para ter couriers, meus colegas, a enviar para mim também, e a minha BBS também apareceu na lista dos não afiliados do Razer 1911, a dizer Portugal, etc. Portanto, essas pessoas que eram alemães, esses traders que enviavam coisas para mim durante a noite, porque eles iam dormir, punham a enviar e depois iam dormir. Se por acaso houvesse uma falha, que havia muitas falhas, por exemplo, a linha podia ir abaixo ou outra coisa qualquer, pronto, ele já estava a dormir, já não enviava, ficava só para o dia seguinte, porque depois ia trabalhar. Eu no Spectrum e no Atari ST, e também no PC mais tarde, eu fazia intros, por causa do West of Europe. As intros eram uma forma de marketing, ou seja, eu colocava lá eu fazia, mas também utilizava outras já feitas para trocar o texto, eventualmente trocar a música. Eu, ao longo dos tempos, eu fui fazendo de maneiras diferentes. Eu cheguei a pedir a pessoas para fazer e eu dava-lhes jogos em troca. Houve assim uma série de situações. E então, mas pronto, as intros era uma maneira de eu promover a minha BBS e de promover o meu apartado dos correios, o PO Box, que eles enviavam-me cartas a pedir jogos, a lista de jogos. Então a intro era muito importante, porque depois as pessoas copiavam os jogos uns aos outros e depois quando abriam o computador, antes de jogar, viam a minha publicidade. E depois, para o pessoal das BBS, também tinham os FileID.diz e os NFOs. Depois os traders andavam a trocar de um lado para o outro, e se baixassem da minha BBS, e eu como era trader a nível mundial, eu depois era da Razer 1911, eu quando colocava lá a que grupo pertencia, eu punha Razer 1911 e High Speed Global Mass Trading, HSGMT. Portanto, o grupo começou a ser mais ou menos, pronto, eu não digo conhecido, mas ouviam falar.
e muitos ficheiros ou arquivos aparecia lá os NFOs ou os FileID.dis da minha BBS e do grupo. E então acabava que a nível mundial acabava por ser mais ou menos conhecido. É claro que só os grandes grupos é que eram conhecidos, tipo o Razor 911, porque eles é que faziam as releases. Os outros que só faziam trading e que tinham BBS, que não eram World Headquarters de grupos de releases, pois acabavam por partilhar um bocadinho a fama, porque às vezes um ficheiro ou um arquivo tinha 3 ou 4 ficheiros de identificação, FileID.dis ou os NFOs. Às vezes descomprimíamos ou descompactávamos porque eram comprimidos ou compactados com o zip ou com o RAR, que ainda existe, e depois descomprimir, isto em PC, e depois descomprimir aparecia lá uma série de NFOs ou FileID.dis. E pronto, e assim fui andando. Naquela altura também existia os Usenet Newsgroups, aparecido ao Fidonet, em que havia também alguma scene por lá para trocar mensagens, mas não era muito bem visto pelos usuários normais, e havia a Fidonet dentro das BBS. E havia a Minitel, que eu nunca fui, e que acho que era em França, e existia também os IRCs, que também para falar, Internet Relay Chat, em que também havia assim uma espécie de freaking de créditos para poder ir lá. Eu ouvia também muitos meus colegas a falar nisso, mas eu queria era o Ores, ou seja, o software. Eu conversas, como eu tinha a BBS, quem queria falar comigo, eu conversava muito na minha BBS, ou então na BBS dos outros. Não era muito de ir a serviços de conversa, embora houvesse lá muita scene, o Ores scene, e organizava-se muitas coisas. Talvez por causa disso eu não tenha sido convidado para muitas festas. Também na minha época não havia tanto, mas existiam as LAN parties, que ainda existem, existiam as copy parties, que era para fazer cópias, e existiam as demo parties, que era para as demonstrações. Pronto, acabei por... É que nem ouvia falar nisso, porque era mais nas mensagens que disseminavam essas coisas. Eu estava mais ligado aos Ores, a passing do Ores, mas eu tenho pena de não ter participado nisso. Mas a maior parte delas que eu ouvi falar aconteceram depois de 95 até 2000 e tal, e muito menos antes de 95, que era a minha época. As minhas funções nos grupos internacionais topo eram apenas ser trader. Já cheguei a ser senior trader durante pouco tempo, mas como os calling cards que eu tinha às vezes falhavam, ficavam queimados facilmente, e o meu fornecedor australiano, e depois também era um bocadinho caro, eu não podia estar a ter 3 ou 4 fornecedores, como talvez outras pessoas tivessem, outros traders melhores que eu. Eu só não fui melhor trader por isso, eu só tinha um fornecedor e às vezes ficava 2 dias, e às vezes até mais, sem poder. E talvez foi por causa disso que eu paguei ao Razer 1911 para me enviar o software, mas eu vi que eles também não me enviavam tudo, porque era o Celatan Select que ia lá a enviar, mas era só durante a noite, e naquela altura era tudo muito lento. E eu, quando tinha os calling cards, existia um protocolo dentro do PC Board, dentro de algumas software de BBS, que dava para enviar e para tirar ao mesmo tempo. Então eu utilizava muito esse protocolo para maximizar o tempo. Portanto, eu também ia dormir, punha a enviar coisas e punha a tirar. Eu lembro-me que havia uma BBS do Razer 1911 que eu tinha sido atribuído para enviar para lá coisas, mas como eles tinham esse protocolo, eu enviava coisas, mas também tirava, porque eles também eram World Headquarters de outro grupo qualquer, menos famoso. E depois eu também era considerado dentro daquela BBS um leecher, ou seja, eu punha lá muita coisa, eu até aparecia nos top uploaders, tinha que aparecer porque eu era o trader do Razer 1911.
mas como também tirava muita coisa, eles chamavam-me de lixer e então acabei por sair de lá. Mas eu continuei a ser usuário daquela BBS. Bem, eu fui top uploader eu não digo todas as principais BBS do mundo, isso é impossível, porque eram imensas, mas era top uploader de imensas BBS nos Estados Unidos e na Europa, porque também a Cine, a ORS Cine era só na Europa e nos Estados Unidos da América, porque no resto do mundo havia BBS, mas não tinham assim novidades e não valia a pena ir lá. Portanto, era isso que eu fazia nos principais grupos. E depois eu só estive lá pouco tempo como BBS. Eu vi que não valia a pena. Eu continuava a fazer trocas em casas de amigos, para fazer cópias de um lado para o outro. Às vezes até levávamos o computador com o disco rígido e ligávamos um cabo que é para ser mais rápido. Também via as tapes drive, que nós copiávamos também para a tape, que levava imenso tempo, mas também dava. E muitas vezes conseguia ter muito software também dessa forma. Continuava-se a fazer, porque por modem levava muito tempo. High-Speed Global Mass Trading já tínhamos vários membros. Nós tínhamos uma coisa que eu me esqueci de falar, o ASCII Arts e ANSI Arts. O nosso grupo tinha o artista de ANSI, tinha cracker, tinha 2 crackers, já tinha uma pessoa que falava que tinha contactos para a supply, para arranjar jogos novos, para nós sermos um grupo de release, a tentarmos ser um grupo top, e depois tínhamos já lançamentos mundiais, portanto nós fazíamos uns fixes aos jogos, porque nós tínhamos o cracker no grupo, ele fazia fixes aos jogos, fazia um crack melhorado ao jogo, porque às vezes eles faziam à pressa e o nosso grupo depois fazia uma melhoria. O jogo ficava com falhas e depois procuravam por cracks e por fixes melhores. Ou seja, o fixe na altura chamava-se o patch. Também fazíamos o Keygene, que era para gerar os códigos, os serial numbers das aplicações dos jogos, que ainda existe. O Keymaker, né? Também se chamava. E então nós também fazíamos os lançamentos da Art Scene. Nós, como tínhamos o ANSI Artist, eu cheguei também no tempo da West of Europe a fazer ASCII Arts. Se procurarem por West of Europe aí em sites que têm coisas da Scene, eu já vi lá ASCII Arts feitos por mim, da Real Techno BBS, e também ANSI Arts, também, do High-Speed Global Mass Trading e da West of Europe e da Real Techno BBS. Eu também fazia, eu sabia fazer um bocadinho de tudo, mas acabava que eu gostava era de fazer trading e de ter a BBS. E de ser mail trader, também vendia os jogos e as aplicações por correio, principalmente no início. E pronto, o nosso grupo já era um grupo de segunda linha, nós não éramos os releases, não éramos um grupo de releases, nem de crackers, mas tínhamos este tipo de lançamentos, portanto, e chegamos a lançar uma demo, embora não fosse tão boa como a dos suecos e de outros países, da Dinamarca, da Finlândia, etc. Mas já tínhamos algum nome. A High-Speed Global Mass Trading, quando eu estava na minha fase final, portanto, eu fui o fundador do grupo, mas depois quando estava naquela minha fase final de pertencer ao grupo, eu era uma espécie, houve uma altura que eu era uma espécie de avôzinho. Portanto, eles eram quase todos mais velhos que eu, mas eu era uma espécie daquele avôzinho que era tratado com respeito por ter sido o que fui. É tipo o Cristiano Ronaldo agora na seleção. Pronto, ele ainda marca golos, ainda joga, mas já não joga como antes. Eu também já não fazia a mesma coisa que fazia antes, já não me dedicava tanto àquilo. Eu se calhar, eu já nem era trader na parte final, em 94. Então eu ainda falava com eles, mas eles iam fazendo estas coisas, o grupo estava
a ganhar pernas. A Realtek no BBS era World Headquarters, mas era por afinidade, porque o grupo já tinha outras BBS, portanto havia a BBS principal que só não era a principal, só porque eles se calhar não me queriam que eu ficasse chateado ou algo assim. E depois também tivemos um representante do Amiga, que foi o que me valeu nesses últimos tempos, a verdade seja dita, que eu acho que portanto, ele tinha Amiga e eu disse-lhe onde é que ele podia ir buscar os jogos para tirar, e depois eu dizia assim, olha, eu vou aí à tua casa e tu copias-me os jogos. Eu depois aproveitava os jogos, punha na minha BBS e vendia os jogos da Amiga. Foi ele que me safou nos últimos tempos, lembrei-me agora. Nesse ano aconteceu muita coisa. Apareceu o CD-ROM, as BBS, as melhores BBS da Europa, tipo as alemãs, eram espetaculares. Até tinha BBS que tinha software em CD-ROM, em CD. E havia BBS que não tinham muito disco rígido, então punham no CD, que era para dizer que não aceitavam. E depois também havia mais tarde no DVD. Pronto, e depois apareceram as... portanto, dentro do dial-up ainda apareceu o R-Disc, que eu também nunca tive. Tive a ADSL lá para 2000 ou 99, o ADSL, e depois a partir daí foi sempre TV cabo, foi por cabo. Internet que eu sempre tive foi por cabo. Depois eu fui vendo aquilo que eu não tinha visto antes, o FTP, que já existia. Cheguei a ripar CDs e áudio e de música, como se calhar toda a gente, se quiser, pode fazer ainda, já. Utilizei aplicações portable. Pronto, eu agora sou usuário. Cheguei também depois eu cheguei a ter máquinas de jogos, tipo Xbox e não sei o quê, já a nível dos filhos, portanto, isto muitos anos mais tarde, em que eu já saquei jogos e consegui gravar em CD ou DVD para eles jogarem, para não ter que comprar. Também já fiz isso há muitos anos. E pronto, o DVD e sei que existe a cena dos filmes e dos DVDs e das séries. E, pronto, há muitas. Agora a cena está muito mais. Antes era só ficheiros e aplicações e pouco mais. Eu sabia que em alguns sites de FTP também havia uns filmes e as séries e músicas. Existia, mas eu não tinha acesso, ouvi falar só. Porque eu tinha 17 anos e tinha amigos já com 18 ou 19 e eles andavam na universidade e eles embora não tivessem acesso direto, mas era lá quem tinha acesso e depois arranjavam a eles. Portanto, havia assim, mesmo em Portugal já existia. Pronto, ao longo destes anos todos, eu não quero desenvolver muito esta parte, que eu nesta parte eu não vivi muito como usuário. Já saquei software com cracks aí das redes peer-to-peer. Eu cheguei a usar muito o iDonkey e o Emule, mas existem muitas outras melhores por aí. Umas são mais especializadas em umas coisas do que outras, mas eu não percebo muito disso, para ser sincero. E também não fizemos assim muita coisa ilegal, portanto a nossa maior ilegalidade no fundo foi o freaking, de telefonar de graça, mas também era uma necessidade porque nós precisávamos de telefonar para o estrangeiro. Hoje em dia é de graça, nós usamos a internet e pagamos só a internet mensalmente, mas naquela altura as contas ficavam muito facilmente de $2.000 ou $4.000 ou mais se fôssemos a pagar. E quase ninguém tinha esse dinheiro para investir. E depois os aplicativos, no final em 93, 92, 93, 94, os aplicativos empresariais já tinham representantes em Portugal. A nível de jogos eu nunca cometi nenhuma ilegalidade porque não havia nenhum representante em Portugal. Pronto, e o objetivo é esse, é ver se aparece
aparece aí alguém que pelo menos existe uma certa conversa, ou até poderemos organizar alguma coisa. E se existir algum investigador que esteja a estudar esta época, e a SIN, não é? A ORS SIN, e até mesmo a informática a nível pessoal também, que é um conceito ainda mais amplo. Portanto, se estiver a estudar a SIN ou a informática dos computadores domésticos, das crianças e adolescentes e os adultos, na utilização nestes primeiros tempos, nestes segundos tempos. Os primeiros tempos foi os anos 70, mas desta segunda linha dos anos 80, estou disponível, entre em contato comigo, eu estou cá para isso. Quando eu ia às lojas, eu ia ouvindo conversas sobre a SIN, a ORS, ouvia falar em horas, ouvia falar em ORS SIN, a SIN da ORS e nas BBS. Havia uma loja que o dono da loja tinha a maior BBS de Portugal, que era a Low Spark. Eu fui perguntando. Naquela altura a SIN era uma elite. Então, quem pertencia à elite não gostava de facilitar a vida aos outros. Então, eu tentei descobrir, iam soltando assim umas informações, e eu ia aprendendo. Mas eu também não tinha BBS. Esse é que era o principal. Eu não tinha modem. A BBS não era obrigatório, mas eu não tinha modem. Então, sem modem, eu não podia ligar para as BBS. Se tivesse modem, a descobria muito mais depressa. Mas ia ouvindo, e depois também ouvia que telefonavam para o estrangeiro sem pagar e baixavam os jogos de lá diretamente. Que telefonar só de uma cidade de Portugal para outra cidade de Portugal já era caro. Então imaginem ligar para o estrangeiro. Eram contas telefónicas astronómicas. Aquilo era quase aos segundas, a fazer um barulho quando era para longe. Se fosse internacional estava sempre a fazer barulho, assim, pim, 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 sempre a gastar dinheiro, até assustava. Aquele barulho intimidava e até queríamos acabar de falar muito rapidamente. Esse é que foi o principal fator. E então, em 1990, em conversas, fui conversando, tive pelo menos um ano em conversas e fui conhecendo a ORS SIN, neste caso só por ouvir falar, por ouvido, e decidi entrar, de alguma forma. Eu não sabia como é que entrava, mas decidi entrar. As BBS, os Bulletin Board Systems, funcionavam com nodes. Com nodes, e se tivesse só bastava uma pessoa ligar para lá e ficava a linha automática ocupada. Então, quando a linha está ocupada, o outro não podia ligar. Então aconselharam-me a ter pelo menos dois nodes, dois telefones em casa. Pronto, e era mesmo telefones, portanto não era uma rede à parte, era os telefones. E então comprei dois US Robotics 16.8, comecei com dois. Eu cheguei a ter 3 nodes, mas tive 2 ao início. E então eu fui descobrindo essas situações. Depois eu abri a BBS, fui lendo o manual e como é que porque ninguém me queria ajudar. Diziam só, havia uns mais simpáticos que diziam umas dicas, um daqui, outro dali. Eu fui andando. E depois aprendi a configurar a BBS. Também em Portugal também foi falada por causa disso. Eu tinha a melhor BBS de Portugal a nível de equipamento. Não era a nível de software, que eu não tinha nada lá, mas a nível de equipamento foi falado. Porque, pronto, era um meio pequeno. Isto a elite não era muita gente, era no máximo 500 pessoas em Portugal. E eu entrei para a elite logo com uma espécie de Ferrari das BBS. Embora não fosse a que tivesse mais nodes, havia outra com 3, se não estou enganado, ou com 4.
mas eu abri logo com 2 e depois, pouco tempo mais tarde, abri com 3, com mais uma. Uma das linhas depois era para vós, para a família, só ficava ligada à noite. Mas também a maior parte das pessoas só ligavam à noite. E depois eu comecei a ter necessidade de ir buscar o software, porque as pessoas, embora fossem à BBS e colocassem coisas lá, mas acabava que não tinham muito incentivo a ir lá, porque não tinham muita coisa para sacar, e estar nos top uploaders, que são as pessoas que já enviaram mais coisas para a BBS, software, também não dava muito prestígio, porque não era muito famosa. A Low Spark é que era muito famosa, os top uploaders orgulhavam-se de estarem na lista e tentavam chegar a primeiro lugar ou estar entre os 10 primeiros, tentavam estar sempre à frente dos seus principais rivais. E depois houve uma altura que foi, se não estou enganado, em 92, que houve, porque os principais traders, portanto as pessoas que colocavam na Low Sparkas o software em Portugal, eram traders no mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Portanto, também estavam em top uploaders em muitas BBS a nível mundial. E eles, para ligarem para lá, eles não podiam ligar com ligação direta, tinham que utilizar sistemas que se chama phreaking. Então, o mais usado em Portugal na altura era o Blue Box, que era que nós fazíamos uma espécie de apito numa central normalmente americana, por exemplo a AT&T, e depois tomávamos controle do sistema e marcávamos ponto que quiséssemos. E estavam sempre a renovar os códigos, depois a AT&T mudava e depois atualizavam a Blue Box. E então a Marconi, que era a companhia para telefonemas internacionais, conseguiu detectar o golpe, andou a investigar e fez uma espécie de bust, ou seja, apanharam, portanto eles foram busted, houve um bust na elite portuguesa, principalmente de Lisboa. No Porto não sei se houve, mas eu ouvi falar em Lisboa. E até apareceu na televisão a notícia, e as BBS fecharam todas, eles confiscaram o material informático todo, até levaram as impressoras para lá. E de repente a minha BBS ficou, que já tinha algum movimento, mas pronto, não estava longe de ser a melhor. Era capaz de ser a quinta melhor, mas nivelado por baixo, por não haver muito mais, não é? Assim de Juarez, ou seja, de software pirata. Havia muitas outras em Portugal, mas era de software shareware, de freeware, de freeware, de domínio público. Depois tinham Fidonet e tinham também demos e aplicativos. No fundo era aplicativos legais e jogos também legais de domínio público. Por exemplo, de revistas, havia muitas revistas que lançavam uma disquete, vinha com software e eles tiravam o software de lá e colocavam nas BBS. Era uma forma de colocar software para as pessoas. Mas isso não era assim do Horas. Assim do Horas era as BBS que tinham os jogos e os aplicativos que eram piratas. Mas nessa altura não era ilegal, porque eu, se quisesse comprar um jogo original ou um aplicativo, os aplicativos já havia para as empresas, é verdade, nessa altura. Mas os jogos, eu, se quisesse comprar um jogo original, tinha que encomendar do estrangeiro. Portanto, isso podíamos arranjar de graça, para que é que íamos comprar?
Ainda não tínhamos muito essa consciência na altura, não tínhamos consciência que era muito ilegal. A nível das aplicações, sim, mas eu também eu não costumava, eu não costumava baixar as aplicações. As aplicações apareciam-me na BBS enviadas por outras pessoas e eu não me importava. Portanto, a minha maior ilegalidade era aí. E então, de um momento para o outro, eu transformei-me. Portanto, o meu grupo era o West of Europe, a World Headquarters, que era assim que chamávamos, que era o quartel-general mundial do meu grupo, que era a West of Europe, ficou a melhor BBS portuguesa, a maior. Havia só mais uma ou duas, mas comparando, mesmo assim, a minha, embora não fosse muito melhor, era já a melhor do país, mas não tinha grande qualidade.